As Ilhas Aran, situadas na costa oeste da Irlanda, são amplamente reconhecidas como a origem dos tradicionais suéteres de pescador, caracterizados por sua superfície ricamente texturizada e adornada com intrincadas combinações de cable knitting e outras estruturas que conferem texturas às malhas. Contudo, diversas outras regiões insulares e portuárias como Cornualha, Yorkshire, Guernsey e Jersey também contribuíram significativamente para a vasta gama de desenhos presentes nas peças de tricô atuais. A inspiração para esses padrões se baseava frequentemente em elementos do cotidiano e do trabalho das comunidades locais, incluindo cordas, nós, correntes, redes, ondas, vinhas, frutas vermelhas, mariscos e madeira deriva. No Brasil, o que é internacionalmente conhecido como cable knitting é popularmente chamado de trança. Ao longo de séculos nestas comunidades de pescadores, tanto homens quanto mulheres foram responsáveis pela criação e aprimoramento dos protótipos que deram origem aos desenhos das tranças que conhecemos hoje. Cada família ou clã possuía seus próprios padrões distintivos. Com a união de famílias por meio de casamentos, esses padrões eram combinados, resultando em peças de vestuário singulares. Essa prática de combinação de padrões perdurou por um extenso período, culminando no desenvolvimento gradual de uma vasta e rica variedade de designs. Em um passado recente, diversos tipos de suéteres distintos em suas características, e originários de variadas regiões costeiras das Ilhas Britânicas, foram subitamente introduzidos no cenário da moda. A repercussão desses designs foi expressiva, demonstrando um impacto considerável. É notável que raramente na história da moda um estilo camponês tenha sido tão amplamente adotado, adaptado e valorizado. Consequentemente, observou-se uma profusão sem precedentes de novas ideias e padrões derivados dessa única fonte original. As tranças representam a técnica de torção dos pontos da malha, cuja concepção original remonta à semelhança com as robustas cordas utilizadas pelos pescadores. Esses desenhos são caracterizados por sua natureza tridimensional, formando um grupo de colunas dilaçadas nas agulhas frontais, centralizados por um painel de pontos cruzados entre agulhas adjacentes. Cada trança, geralmente possui 2 ou mais colunas de largura, as quais se movem como uma unidade ao serem cruzadas ou torcidas entre si. A aplicação da tricotagem de tranças, seja manual ou por meio de máquinas, confere uma profundidade e textura significativas à superfície do tecido. Essa técnica pode ser empregada em áreas isoladas, como um detalhe em um punho canelado ou integrada como um padrão repetitivo em toda a extensão do tecido. É relevante notar que muitos padrões tradicionais de tranças de tricô manual podem ser adaptados para produção em máquinas. O tecido resultante dessa técnica tende a ser mais pesado, espesso e firme. A utilização de fios mais grossos também contribui para o aumento da espessura do material. De maneira geral, a tricotagem de tranças apresenta menor flexibilidade e maior densidade em comparação com a tricotagem de pontos convencionais. As tranças podem ser cruzadas para a esquerda ou para a direita, e sua dimensão é determinada pela quantidade de pontos empregados em sua formação. As dimensões das tranças são definidas pela quantidade de pontos envolvidos em sua formação. Por exemplo, podem ser classificadas como de 2 agulhas quando utilizam uma laçada de cada lado para torção, ou de 4 agulhas ao empregarem 2 laçadas de cada lado. É fundamental compreender que a maioria dos designs com tranças, independentemente de sua complexidade, deriva de combinações básicas de diferentes tamanhos, sejam elas iguais ou com cruzamentos à direita e à esquerda. As tranças simples, por exemplo, são formadas pela repetição de um mesmo tipo de trança, dispostas em formato de bloco, ou seja, empilhadas umas sobre as outras com uma distância predefinida entre elas. Um design de trança alternada refere-se à repetição de tranças com um cruzamento à direita, alternando com uma trança com cruzamento à esquerda para criar losangos. Esta é a base para um padrão muito comum conhecido como honeycomb, ou seja, favo de mel, formado pela colocação de uma série dos mesmos losangos em disposição empilhada. Inspirando-se na técnica de trançar cabelos, que requer a interligação de 3 mechas, é possível replicar um design semelhante no tricô. Isso é alcançado por meio da repetição de tranças com cruzamentos à esquerda e à direita. A principal distinção neste contexto reside na disposição dos elementos. Em vez de um arranjo em bloco, adota-se um padrão tipo half drop,
no qual as tranças são dispostas de forma defasada uma em relação à outra. Entre as variações de designs, as tranças duplas, como o conhecido padrão Orsi-Choi, mais conhecido no Brasil como ferradura, são amplamente utilizadas. Elas consistem na disposição lado a lado de tranças de tamanho idêntico, porém com cruzamentos distintos. Para conferir destaque às tranças em relação ao restante do tecido, é uma prática comum tricotá-las na frontura da frente da máquina, enquanto os pontos adjacentes que compõem o fundo do desenho são elaborados na frontura de trás. Essa diferenciação estratégica de fronturas contribui para a proeminência visual e a tridimensionalidade das tranças no produto final. No desenvolvimento de artigos com tranças, a utilização de cores também se mostra uma possibilidade criativa. Um exemplo notável é a trança meio a meio colorida, que ilustra a versatilidade dessa técnica para incorporar elementos de cor e, consequentemente, design. A vasta literatura sobre a tricotagem de malhas apresenta uma multiplicidade de padrões de tranças, muitos deles já consagrados. Adicionalmente, as combinações entre os diversos tipos e tamanhos de tranças oferecem um potencial ilimitado para a criação de novos designs. Contudo, é importante ressaltar que a nomenclatura desses padrões pode variar consideravelmente, dependendo do material de referência utilizado, seja por meio de livros, revistas ou outros, dependendo da região geográfica da fonte consultada e da preferência de cada designer. Ao contrário da tricotagem manual, a produção de tranças em máquinas retilíneas apresenta um grau de complexidade superior. Nessas máquinas, a transferência direta de um ponto automaticamente para uma agulha adjacente, na mesma frontura de agulhas, não é viável. A produção de tranças e outras estruturas de design em máquinas retilíneas é viável somente em equipamentos que possuam duas fronturas em disposição V, as quais oferecem a capacidade de deslocamento lateral de uma frontura em relação à outra. Esse deslocamento lateral, executado durante o processo de tricotagem, permite a criação de uma gama singular de estruturas com inclinação de pontos. Tal funcionalidade é alcançada pela movimentação controlada de uma frontura de agulhas em um ou mais passos além da outra frontura em qualquer direção, conforme a necessidade do padrão. Essa movimentação lateral é viabilizada por um dispositivo denominado dispositivo de acavalamento, presente na máquina de malharia retilínea. Esse componente permite o deslocamento lateral da frontura de agulhas traseiras para a esquerda ou direita, dando passos de uma, duas, três ou mais agulhas, em relação à frontura de agulhas frontais. Adicionalmente, a máquina é concebida para realizar acavalamentos de meio passo, que é equivalente a meio espaço de agulha. A natureza da tricotagem determina a necessidade de um passo por vez, ou de múltiplos passos, como é o caso na produção de tranças, arãs ou de furos. O acavalamento de meio passo é um recurso essencial para posicionar as fronturas das agulhas, de forma que as agulhas da frente e de trás possam atingir a disposição RIB sem colisão entre suas extremidades. Além disso, essa funcionalidade é crucial para a eficaz transferência de pontos entre as fronturas na tricotagem de tranças, arãs e furos, onde as agulhas devem assumir uma disposição frente a frente. No contexto do software de programação Model 32, o acavalamento com as agulhas frente a frente é codificado como acavalamento zero. Quando a frontura de trás se desloca meio passo para a direita, é denominado acavalamento mais um. E ao se deslocar meio passo para a esquerda, é classificado como acavalamento menos um. Os movimentos de deslocamento lateral, viabilizados pelo dispositivo de acavalamento em conjunto com os dispositivos de transferência de pontos entre as agulhas das fronturas, são essenciais para a formação das estruturas de tranças em máquinas retilíneas automáticas. Essa configuração técnica permite que os pontos destinados ao cruzamento cruciais para a criação das tranças sejam transferidos de suas agulhas de origem para as agulhas correspondentes na frontura oposta. Subsequentemente, por meio de movimentos laterais controlados da frontura oposta, esses pontos são posicionados de forma cruzada em frente às agulhas que os receberão. Neste ponto do processo, uma nova ação de transferência move esses pontos de volta para as agulhas da frontura original, já com a configuração cruzada desejada.